Uau! Uau! A gente está bem empolgado mesmo com essa série, porque ela tem um objetivo muito simples, muito direto, que eu já vou falar de cara, para você não pensar que você está aqui por outro motivo. O objetivo dessa série é mostrar quão grande é o nosso Deus. Simples assim. E se você não é frequentador habitual aqui da capela, talvez algumas coisas sejam um pouco diferentes para você, mas nós te convidamos para estar com a gente hoje e no domingo que vem, quando vamos estar falando sobre esse tema, Deus Cover. E eu quero, antes de entrar no assunto, quero fazer um agradecimento especial a um amigo, um pastor que eu conheci há 11 anos, Luiz Giglio, conheci ele há 11 anos numa pregação, e onde ele falava da grandeza de Deus. Aí eu descobri, conhecendo ele melhor, que 90% das pregações dele são sobre a grandeza de Deus. E eu aprendi com ele, e ele me inspirou muito a pensar nesse assunto e a falar sobre esse assunto. Porque quando você olha para o tamanho que é o seu Deus, o seu problema começa a ficar um pouquinho menor. O nosso grande problema é que nós olhamos para as nossas crises, para os nossos sofrimentos, as nossas infelicidades, e quando nós focamos só em nós mesmos e nos nossos problemas, Deus começa a ficar pequenininho e os problemas ficam grandes. Os problemas você se acha o centro de tudo, porque tudo é sobre você, o problema é você, ou algo que acontece com você. Então Deus vai ficando pequenininho e o problema vai ficando grande. Então quando você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da grandeza de Deus, isso faz com que os nossos problemas e aquelas questões do dia a dia ficam bem menores e a sua vida fica muito melhor. Bom, mas como que eu sei que esse Deus é grande? Eu diria de forma muito simples, basta olhar para o céu. Talvez aqui, se você sair ali no corredor e for olhar para o céu, você não enxergue muito bem as estrelas por causa das luzes da cidade. Mas recentemente, coisa de um mês e pouco atrás, eu estava com a minha família num lugar muito gostoso, na beira de um rio, e longe da cidade. E aí, quando anoiteceu, na primeira noite, e a gente olhou para cima, aquela imensidão de estrelas, foi emocionante. Os quatro, a Luísa e o Davizinho com 5 anos, nós colocamos umas cadeiras e ficamos olhando para cima, um tempão. Aí, coitado dos meus filhos, né? O pai é pastor, foi lá, pegou a Bíblia e falou assim, deixa eu ler uma coisa para vocês. Não, mas foi muito bacana. Eu li com eles o Salmo 19, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, que é esse cosmos que a gente vê, esse espaço celeste, proclama, ele anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Não tem som, eles não conversam, você não ouve nenhum ruído. Mas todo dia os céus proclamam e declaram a glória do nosso Deus. Bom, então tudo que você tem que fazer é olhar para o céu e contemplar para começar a conhecer um pouquinho da grandeza do nosso Deus. Eu quero lembrar vocês, nos 2 capítulos, hoje e na semana que vem, eu não sou astrônomo nem astrofísico, não é a minha área, no entanto, eu gosto de ler, então estudei algumas coisas, então algumas informações que vocês vão ouvir aqui tem toda a base científica, porque foi estudado, não porque eu conhecesse isso previamente. Enfim, a grande pergunta é da ciência e do ser humano. Será que nós estamos sozinhos nesse universo? Será que somos essas formiguinhas do universo? E a gente vai ver daqui a pouco que talvez formiguinha seja um exagero de tamanho. Quem sabe a gente seja menor do que isso. Mas será que nós estamos sozinhos nesse universo? Será que tudo isso que foi criado existe e só a vida existe aqui na Terra? Essa é uma grande pergunta que a ciência tenta responder e que talvez você já tenha se feito. Será que é? Se nós estamos sozinhos aqui, talvez esse universo seja grande demais mesmo, né? Se não existir mais nada. Mas,
Se esse universo está aí para mostrar e declarar a glória de Deus, como o salmista falou, talvez ele nem seja tão grande assim. Se a função dele é anunciar a grandeza de Deus. Então o universo está aí na nossa frente, o cosmos, para nos ensinar duas coisas. Primeiro, que Deus é enorme. Certo? Essa é a primeira coisa que quando você olha para os céus, quando você pega um telescópio, quando você estuda um pouquinho, você descobre que Deus é enorme. E a segunda coisa que o universo nos fala, que o cosmos nos fala, que talvez você já esteja pensando, é que nós somos, ninguém pensou, muito pequenos, ou enormes, muito pequenos. O universo nos mostra como nós somos muito pequenos. Bom, se você abrir a sua Bíblia lá, assim que passar o índice, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, você vai ler o seguinte, que Deus, num dia de glória, Ele pronunciou algumas palavras para o universo, que era o nada. E Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve. Se vocês quiserem participar da mensagem, eu gostaria de ouvi-los. Tem alguém acordado aí? Quer que toque mais uma música? Vocês estão convidados a participar, tá? Os visitantes também. Deus disse, haja luz e houve o quê? Luz. Obrigado. Houve luz. Mas vocês podem imaginar a grandeza disso? Talvez tenhamos entre nós algumas pessoas que tenham dificuldade de acreditar que foi assim que o universo começou. Talvez se eu conversar pessoalmente com alguns de vocês, você vai falar assim, não, mas eu prefiro crer na teoria do Big Bang, que houve uma explosão e tudo começou. Eu não diria que talvez não tivesse sido assim. Sabe por quê? Porque você imagina, a hora que Deus falou, haja luz, na velocidade da luz, e quando Ele começou a colocar toda a matéria em funcionamento e o universo começou a ser criado, isso deve ter sido um estrondo grandioso, um barulho enorme, eu não queria estar perto para ouvir. Quando Deus disse, haja luz, isso deve ter feito um barulho muito grande, então talvez esse barulho leve esse nome, Big Bang, que é um grande bang, um grande barulho. Eu creio que pode ter sido assim. Eu acho que as coisas não são opostas, talvez elas conduzam a mesma coisa. Mas Deus, um dia, falou, houve luz e houve luz. E não parou aí. Esse foi o início do universo. E as coisas começaram a caminhar. Não sei se você já leu, se você já ouviu falar, mas nosso universo está expandindo ainda. Ele não foi criado e acabou. Ele continua em expansão à velocidade da luz. Então, primeiro, para entender um pouquinho de tudo isso que nós vamos conversar nessa série, nós precisamos entender o que é essa velocidade da luz. Eu não sei se você já leu um pouquinho sobre isso, mas é interessante você saber. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. É 299,792. Arredondando para 300 para ficar mais fácil para a gente fazer algumas continhas aqui. Então, eu quero explicar para vocês rapidamente, mais ou menos, o que significa essa velocidade da luz. Quero propor para vocês uma corrida. Vamos fazer uma corrida de 100 quilômetros. Tudo bem? Alguém vai comigo nessa corrida? Vamos. Então, tá bom. Vamos fazer uma corrida de 100 quilômetros, daqui até Maringá, ok? Um asfalto lisinho, retinho, todo reto, daqui até Maringá, vamos dizer que dá exatamente 100 quilômetros e nós vamos apostar uma corrida. Então, na pista, a gente coloca um carro, o melhor carro da Fórmula 1, chama o chama o Hamilton, porque a gente precisa de velocidade, chama o Hamilton, coloca ele dentro do carro, um carro de Fórmula 1 é por volta de 365 km por hora, vamos arredondar para 400, tá? Então coloca o Hamilton, porque é retinho e tal, não tem curva, então 400 km por hora. Então, do lado, o Hamilton. No meio, a gente coloca o jato mais rápido
que se criou até hoje, que chama X-43, eu acho que nós temos até uma foto desse jato, não cabe ninguém dentro dele, mas ele é um jato hipersônico, quer dizer que ele voa muito acima da velocidade do som. Na verdade, é cerca de 9 vezes mais rápido do que o som. A velocidade desse jato é de 11 mil quilômetros por hora, ok? Então ele está do lado do Hamilton, ok? Na terceira fila, a gente coloca o Júlio, que é o cara que faz a luz aqui para a gente, com um farolete grande. A única coisa que ele tem que fazer é ligar o farolete. Ok, Júlio? Então, essa é a nossa corrida. Vamos contar? 1, 2 e já, pum! Saíram os 3, eu tenho os dados aqui para vocês. Então, o carro chegou em Maringá em 15 minutos. Uau! A Jane ficou até feliz, porque ela viaja direto, né? Queria um carrinho desse. 15 minutos, Londrina, Maringá. Uau! O jato chegaria em Maringá em 54 segundos. Uau! Menos de 1 minuto. Daqui até Maringá, o jato já está lá. Uau! O Júlio com o farolete, a luz do farolete do Júlio, chegaria em Maringá em 0,3 milissegundos. Uau, se a gente soubesse o que é 1 milissegundo. Mas a gente não sabe, né? 1 milissegundos é assim, você pega 1 segundo e divide em 1000 partes. 1000 partes, 1 segundo. Aí você pega 0,3 de uma parte. Isso é o tempo que a luz demora para chegar daqui até Maringá. Para vocês terem uma ideia, a Lua está separada da Terra por 384 mil quilômetros. Para você ir na velocidade da luz da Terra até a Lua, demora exatamente 1 segundo,3. É rápido, né? Você achou que você veio rápido para a igreja hoje? Você não sabe o que é rapidez. Então, resumindo, 1 segundo você percorre 300 mil quilômetros. Em 1 minuto, luz, velocidade da luz, 18 milhões de quilômetros. 1 hora, 1 bilhão e 79 milhões de quilômetros a velocidade da luz. É rápido, né? Por isso, a hora que Deus falou, haja luz, a coisa foi grandiosa. Não foi pouca coisa, não foi coisinha pequena, não. Bom, para aumentar um pouquinho mais a nossa compreensão, vamos falar um pouquinho do Sol, a nossa estrela maior aqui, vizinha nossa, né? Nós temos uma imagem do Sol aí, que dá até uma certa tristeza, porque tem uma imagem da Terra comparando o tamanho de um e outro. O Sol está distante 150 milhões de quilômetros da Terra, milhões de quilômetros. Claro que não é essa a distância da imagem aí é só você ter uma comparação do tamanho do Sol. Graças a Deus o Sol está a 150 milhões de quilômetros, porque se ele estivesse a 140 milhões de quilômetros da Terra, a gente já tinha fritado, a gente já era churrasquinho. Se ele tivesse a 160 milhões de quilômetros, a gente congelava. Então, graças a Deus, o Sol está paradinho lá naquela posição, não muda muito, graças a Deus. Bom, quer saber quanto tempo o Sol, a luz do Sol, sai de lá e chega na sua pele, na hora que você está deitado do lado da piscina? 8 minutos. 8 minutos. E Deus só disse, haja luz, e tudo isso se formou. Tem uma passagem que eu quero ler para vocês, que está lá em Isaías. Isaías é um profeta que viveu 750 anos antes de Jesus, e ele teve muitas revelações de Deus, e é lindo a forma como ele fala disso, da grandeza de Deus e do nosso tamanho. Olha que lindo, Isaías 40, versículo 12, diz o seguinte, ele faz uma pergunta, quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou, com o palmo, definiu os limites do céu? Ele está falando assim, ele está querendo, obviamente, Isaías está falando de Deus, ele está falando assim, a ciência, para medir as coisas no universo, usa anos-luz para entender as distâncias. Isaías está falando que Deus mede o universo com o palmo da sua mão. Parece grande esse Deus.
Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? Quem colocou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem fez isso? Quer dizer, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? É a pergunta. Ou o instruiu como seu conselheiro? Quem que ajudou Deus a criar o universo? Quem foi que falou para Deus, faz assim, faz assado? Quem? Será que Albert Einstein, Thomas Edison, algum cientista? Quem que ajudou Deus a criar tudo que foi criado? O versículo 18 diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como vocês poderão representá-lo? No versículo 21, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele, Deus, se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E ele, Deus, estende os céus como um forro, e os arma como tenda para neles habitar. Versículo 25, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, pergunta Deus. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? E aí vem a resposta. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer quando Deus chama pelo nome as estrelas. É esse Deus que nós adoramos nesse lugar. É esse Deus. Mas nós precisamos conhecer um pouco da nossa morada e da nossa vizinhança. Quero mostrar para vocês nossa vizinhança, a Via Láctea, vista lá dos Andes chilenos, a 5.000 metros acima do mar. Essa é a visão que você tem sem telescópio daquele lugar. Essa é a nossa habitação, essa é a nossa morada. Mas a gente, com a ajuda desses telescópios da NASA, o Hubble, por exemplo, a gente consegue focar bem próximo do núcleo, no centro da Via Láctea. E olha a imagem que nós temos no centro da Via Láctea. Ali, milhões de estrelas são formadas todos os dias. O universo está em expansão, está sendo criado o tempo todo. E eu li um estudo interessante, que se você focar só na Via Láctea e quiser tentar contar as estrelas da Via Láctea, por exemplo, se você olhar para essa foto, diminui um pouquinho a luz para ficar bem claro essa foto. Estão vendo as estrelinhas todas ali, aquele monte de estrelinhas? Se você começar a olhar ali e começar a contar, lá de cima, 1, 2, 3, uma estrela por segundo. Se você começar a contar uma estrela por segundo, sabe quanto tempo você vai demorar para contar? As estrelas que estão aí, 2.500 anos. Então eu não aconselho ninguém a fazer isso, ok? Não façam isso, não façam isso. Bom, a outra coisa que o universo nos informa é que nós somos muito, muito, muito pequenos. Eu não quero que ninguém se sinta mal ou se sinta inferior, não é isso que eu quero causar. Mas se você não sabe que nós todos aqui, que a Terra, que nós somos muito pequenos nesse universo, você vai descobrir hoje que isso não é nenhum exagero. Porque o que acontece é que o homem começa, por causa do pecado, eu creio, a ficar meio arrogante, a achar que ele é o centro do universo, achar que ele consegue compreender toda essa galáxia, achar que as teorias dele é que explicam o universo. Sinceramente, eu acho muita arrogância, eu acho um certo exagero. Então, nós precisamos saber o nosso tamanho. Bom, o salmista Davi, ele fala sobre isso também,
que é um outro trecho que eu quero ler com vocês. Ele fala sobre essa pequenez nossa, essa nossa insignificância, mas ele acrescenta algo bastante interessante, e eu quero ler com vocês o Salmo, alguns versículos do Salmo 8. Davi era um pastor de ovelhas, então ele ficava muito tempo à noite com as ovelhinhas, e não tinha a iluminação que nós temos hoje, ele podia ficar contemplando os céus. Então ele aprendeu muita coisa sobre Deus contemplando os céus. E aí ele diz lá no Salmo 8 o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Davi chega à conclusão que nós estamos chegando aqui, que os céus proclamam, anunciam a glória de Deus, eles cantam a glória de Deus. Ele diz no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Você vê que quando você começa a contemplar o universo, você começa a chegar à conclusão de que você e eu somos realmente muito, muito pequenos. Então, como assim esse Deus, Criador de tudo isso, se preocupa conosco? Mas Davi conclui assim, ele fala assim, tu o fizeste, quer dizer, fizeste o homem, tu nos fizeste, né? Um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Opa! Quer dizer, nós somos pequenos, mas de certa forma, Deus deu uma certa glória para cada um de nós. Nós somos pequenininhos, mas Deus colocou um pouquinho de glória na nossa vidinha. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os teus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aqui, eu creio que Davi está trazendo um pouquinho de significância para a nossa insignificância. Ele está trazendo um pouquinho de significado. Por mais que sejamos pequenos, de certa forma, esse Deus se importa. De certa forma, esse Deus te conhece. Esse Deus sabe quem é você e sabe dos seus problemas. Então, nesses 2 domingos, hoje, domingo que vem, nós vamos fazer uma viagem sobre o universo desse Deus. E vamos descobrir a grandeza do Deus que nós servimos. Mas, para a gente compreender um pouquinho melhor sobre o nosso tamanho, eu quero dizer algo que aconteceu na década de 60, para os que se lembram ou que leram, a década de 60 foi uma grande conquista para a humanidade quando o homem pisou na Lua. Tem até aquela célebre frase do Neil Armstrong, né? Um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. E ali foi tirada, não ali, a Apolo 11 depois tirou a primeira foto do nosso planetinha, nossa Terra. Olha que lindo é o lugar que Deus designou para que morássemos. Todos ficaram admirados com isso. Que capricho, que coisa bonita que Deus fez. Que lugar lindo, perfeito que Deus criou para que nós morássemos. Mas, de certa forma, nós começamos, por causa do pecado, a questionar esse Criador. Mas será que Deus é tudo isso mesmo? Será que nós não somos deuses? Será que nós mesmos não somos os responsáveis pelas coisas? Será que nós não sabemos mais sobre o universo do que qualquer Bíblia, profeta, ou seja lá o que for? E aí,
nós começamos a nos achar importantes e grandes e orgulhosos de nós mesmos. Deus foi tão generoso, deu-nos um lugar tão lindo, e a gente começou a ficar arrogante. Então eu quero mostrar um pouquinho de quem somos nós nesse universo de Deus. Eu quero mostrar para vocês uma imagem da Via Láctea. É uma montagem de diversas, de milhares de fotos, porque obviamente nós estamos daqui a gente não enxergaria toda a Via Láctea, né? Então isso é uma montagem de várias fotos, mas essa é a nossa vizinhança, essa é a Via Láctea. Para você ter uma ideia, para você percorrer de uma extremidade à outra da Via Láctea, você precisaria de 100 mil anos-luz. Lembram? Todos aqueles quilômetros. 100 mil anos-luz para ir da pontinha à outra pontinha da Via Láctea. E aí você deve pensar assim, puxa, a gente deve estar ali no centro, né? Num lugar privilegiado. Eu vou te mostrar mais ou menos onde nós estamos. Tem uma outra imagem. Esse é o nosso sistema solar dentro da Via Láctea. Aquela bolinha quase insignificante é o nosso sistema solar. Todos os planetas, inclusive o Sol. São bilhões de sóis, de estrelas na nossa galáxia, só aqui pertinho da gente, no nosso condomínio, na nossa vizinhança. E a nossa galáxia, como eu disse, apesar de imensa, se você pensar em 100 mil anos-luz para atravessar ela de um lado a outro, ela é só uma galáxia entre bilhões de galáxias no universo. Para você ter uma ideia, nós vamos ver um vídeo também produzido pela NASA, feito com fotos, mas dê só uma olhada. O que você vai ver são galáxias e não apenas estrelas passando. Por favor. Cada uma dessas é uma galáxia, do tamanho da nossa, ou maior do que a nossa. Em 1977, a NASA lançou uma sonda espacial chamada Voyager. E a missão dessa sonda espacial é ir a fundo no universo, ir penetrando o universo e fotografando as coisas que ela vai encontrando no caminho. Passados 13 anos dessa sonda ter sido lançada, os cientistas deram um comando para a sonda para que ela virasse ao contrário, ela está indo para lá, que ela virasse ao contrário e tirasse uma foto da Terra, daquela distância. Essa foto tem nada mais, nada menos do que 640 mil pixels em cada uma dessas fotos. São 60 fotos que foram tiradas assim. 60 fotos. A distância que a Voyager estava da Terra é de 6,4 bilhões de quilômetros. Então essa foto demorou meses para chegar nos computadores da NASA. Porque imagina, todos esses pixels viajando pelo universo. E quando essa foto se formou e ficou pronta diante dos cientistas, foi um choque para a comunidade científica. Foram escritos livros sobre essa foto. Eu vou mostrar a foto para vocês, que é essa foto. Provavelmente você não tenha ficado chocado como os cientistas ficaram.
mas porque falta um detalhezinho, saber aonde está a Terra. Por favor, mostra onde nós estamos. Isso aí são raios do Sol, e esse planetinha pequenininho chama Terra, e aí estamos nós. Vocês sabem, eu não enxergo muito bem, eu preciso de óculos para enxergar, mas dessa distância, eu confesso para vocês que eu não consigo ver nenhuma celebridade, nenhum político importante, nenhum carrão do ano, nenhuma fazenda daquelas. Eu não consigo ver essa distância. Daqui eu não consigo ver nem o sofrimento, nem a alegria. A essa distância, tudo me parece muito, muito, muito pequeno. Parece que daqui desaparece toda a nossa arrogância, todas as nossas mais complicadas teorias para explicar as emoções, para explicar o mundo, para explicar tudo. Parece que fica tão pequenininho olhando dessa distância. Isso foi tão impactante quando chegou que um cientista famoso, um astrofísico, astrônomo chamado Carl Sagan, ele escreveu um livro sobre isso, chamado Pale Blue Dot, que é um pequeno pontinho pálido azul. É o nome de um livro que ele escreveu olhando para essa foto. E ele, numa conferência, ele pronunciou umas palavras que eu faço questão de ler para vocês. Carl Sagan disse isso. Olhem de novo para esse ponto. Deixa aquela imagem, por favor. Olhem de novo para esse ponto. É aqui a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem você ama, a quem você conhece, qualquer um sobre quem você já ouviu falar, cada ser humano que existiu, viveu ali as suas vidas. Toda a nossa alegria e todo o nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias, doutrinas econômicas, cada caçador e cada lavrador, cada herói e cada covarde, cada criador e cada destruidor da civilização, cada rei e cada camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada celebridade, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais, imperadores, para que a sua glória e triunfo pudessem ser, para em sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentaneamente, de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fins infligidas pelos moradores de um canto desse pixel, aos praticantes indistinguíveis moradores de um outro canto, quando frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas e a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Essa é a única frase do Carl Sagan que eu não concordo, quando ele diz que, olhando, não há indícios de que nenhuma ajuda possa vir de um outro lugar. A minha ousada resposta ao Carl Sagan é que essa ajuda já chegou
E ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus. Ele não apenas olhou para aquele pontinho pequenininho, mas ele se compadeceu. Quando Deus olhou para aquilo, ele enviou Jesus para morar ali. Volta naquela foto, por favor, Mari. Aquela pontinha, Jesus veio ali habitar. Deus encarnado veio naquele pontinho para viver entre nós. Isso enche de significância a nossa insignificância. O fato de Deus ter olhado para aquele pontinho e nos amado, da onde Ele estava. Isaías, ainda no capítulo 40, ele maravilhosamente fala sobre isso. 40. Isaías diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Quer dizer, Deus se importa comigo e com você. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nossa fé é abalada. E Isaías fala disso. Por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? É como se ele estivesse falando com a gente. Paulo, por que você às vezes se esquece disso? Por que você reclama? Por que você, por que às vezes você se esquece disso? O Senhor, e você diz na sua reclamação, e eu digo na minha reclamação, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Mas o próprio Isaías diz, falando sobre Deus, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu não sei você, mas eu olho para tudo isso e falo, esse Deus é muito grande. E eu me sinto muito pequeno. Mas fico aliviado quando leio um texto como esse, que demonstra que esse Deus grandioso olha para mim e se preocupa comigo, assim como Ele se preocupa com cada um de nós. E Ele não só se preocupa, Ele renova as nossas forças. Ele levanta o caído, o desanimado. E Ele ainda propõe que nós voemos alto como águias. Ele quer que sonhemos grande, pensemos de forma grande. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que deseja que eu e você possamos voar alto. Aí eu me pergunto, mas Deus, como que nessa imensidão o Senhor se preocupa comigo, com cada um de nós? Como? O Senhor que mede esse universo estrondosamente grande com a palma da sua mão, como que o Senhor se preocupa conosco? A minha resposta a isso, e a nossa resposta a isso, deve ser a nossa adoração a esse Deus. Adorar é a forma como você responde a quem Deus é.
Então, diante disso, eu só posso adorar esse Deus. Só posso me render a esse Deus. E dizer: Deus, eis-me aqui. Tu és grande, Tu és magnífico. Eis-me aqui. Se Deus pudesse ser visto passeando por esses corredores, Ele saberia o nome de cada um de vocês. Não é maravilhoso imaginar isso? Se Ele conhece cada uma dessas estrelas pelo nome, Ele conhece você e a sua dificuldade, assim como a minha. Se Deus pudesse ser visto andando no nosso meio, Ele ia olhar para você e falar assim: eu sei o que você está passando. Eu te conheço. Eu te conheço e não é de hoje que eu te conheço. É desde a fundação do universo, eu te conheço. Eu sei o que você está atravessando. Mas eu queria que hoje você pudesse olhar as coisas na perspectiva de Deus, ou na perspectiva desse grande Deus, que faz com que os nossos problemas se encolham diante dessa grandeza. Esse Deus que estende a mão para mim e para você é capaz de qualquer coisa. Esse Deus que criou esse universo, que pôs essas estrelas para andar à velocidade da luz. Imagina o que Ele pode fazer comigo e com você, com as nossas vidas. O cuidado dEle conosco. Então eu quero te convidar para que nessas semanas você investigue esse Deus. Explore esse céu, esse firmamento que Ele colocou à nossa disposição, mas olhe para dentro de você também. Eu quero te convidar para nesses dias, você buscar conhecer esse Deus, que é muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Esse Deus que tem o universo nas suas mãos, Ele olha para a gente, para as nossas teorias, para os nossos argumentos e talvez Ele ria. Quando a gente começa a especular a ciência, não, porque o universo foi criado assim, há tantos bilhões de anos, eu acho que Deus olha para isso e ri. Talvez Ele fica feliz quando a gente consegue descobrir mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. Esse Deus tem tudo nas suas mãos. E esse Deus se importou comigo e com você, a ponto de viver entre nós, para que nós o conhecêssemos e pudéssemos ser chamados por esse Deus de filhos. Então eu te convido a buscar Deus nesses dias. Jeremias diz que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. Meu desafio para você que é cristão e para você que não é cristão, nesses dias, busque esse Deus, busque conhecer esse Deus, a grandeza desse Deus. E talvez essa experiência vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? Grande Deus, Criador de todas as coisas. Como podemos entender, Deus, esse universo absurdamente gigantesco? A gente não tem palavras para expressar o que os nossos olhos já conseguiram alcançar. Mas grande Deus, como igreja, nós queremos Te adorar nesse momento. Queremos reconhecer a Tua grandeza. E dizer que somos Teus filhos. Ou aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, quem sabe hoje possam dizer: eu quero ser filho desse Deus. Quero entrar para a família de Deus. Deus, nesses dias fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos meus irmãos. Revela-te a nós, Senhor Deus. Revela a Tua grandeza, Pai. Mostra, Senhor Deus, o Seu resplendor, a Tua luz. E ensina-nos a refletir essa luz para as outras pessoas, Pai.
proporciona, Senhor Deus, que esses dias nós venhamos a Te conhecer intimamente. Como Jó disse, depois de passar por tantas lutas, eu Te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos Te viram. Que a gente possa Te conhecer assim profundamente, Senhor Deus, e sermos transformados pela Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana a todos vocês. Na semana que vem a gente tem a parte 2. Venha e traga um de seus amigos. Amém?